Queridos, deixa eu fazer uma pergunta que eu já fiz há um pouquinho atrás. Quem realmente está feliz com Jesus? Amém. Eu vou pedir só mais uma vez, para quem não está trabalhando no culto, por favor, sente-se. Glória a Deus. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Por conta do quadro. O que está escrito lá? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: foi por você. Foi por você. Fecha os teus olhos. Eu sei que tudo foi bastante agitado até agora, mas eu vou convidar você agora nesse momento, fechar os teus olhos, manter o teu coração, os teus pensamentos, a tua mente focado no Cordeiro, focado em Jesus. Abaixa aí, desacelera o teu coração. Se for preciso, respira fundo. Precioso Deus, Pai querido, eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo. Obrigado, Jesus, por tua igreja. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor realizou para cada um de nós, ó Pai, através do teu precioso Filho, nosso amado Jesus. E obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, sim, somos privilegiados, meu Pai, em podermos estar aqui, participar, ó Pai, desse tempo de adoração ao Senhor e participarmos desse tempo de celebração ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Jesus querido, tu és o principal convidado desta noite, porque nós, como sempre, falaremos do teu nome, do teu precioso nome. Senhor, talvez não seja, Jesus, por acaso, aquela poltrona aqui na ponta, Senhor, deste palco. Então, Jesus, sinta-se à vontade, senta ali, Jesus, fica aqui com a gente. Aqui está a sua igreja, Jesus, aqui estão aqueles pelo qual o Senhor morreu. A começar de mim, Jesus, aqui está aqueles que o Senhor se entregou voluntariamente. E nós somos gratos a Ti, Jesus. Pai precioso, eu coloco diante do Senhor esta palavra. Peço a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Peço que a Tua bondade, Senhor, nos capacite. Eu coloco meu coração, Senhor, os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu interior ao Senhor. Coloco nas Tuas mãos. Deus, que não seja eu, que seja o Senhor. Em nome de Jesus, que eu simplesmente diminua cada vez mais e que o Senhor apareça cada vez mais. Porque não tem nada a ver comigo, Senhor, tem a ver com o Senhor e com o teu povo, a tua igreja. Então, Pai, fala com a gente. Fala, Jesus, com cada um de nós. Senhor, essa é a nossa oração e a fazemos em nome daquele ao qual celebramos esta noite a ceia, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vou fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Você é grato pela cruz? Você tem gratidão pela cruz e por tudo aquilo que ela representa? Você é grato pela cruz? É interessante porque essa palavra, ela nasceu hoje de manhã fruto de uma oração, fruto de uma frase na oração de um irmão ontem aqui na nossa oração das 7 às 8, antes do café. Eu distribuí alguns pontos de oração e um dos nossos irmãos estava orando e ele, no meio da oração, ele fala apenas uma frase. E a frase que ele falou foi: Senhor, ajuda-nos a responder ao teu sacrifício. E é interessante porque até então eu não sabia o que eu ia pregar hoje. E aí eu já entro em conflito comigo mesmo. Eu já fico naquela agonia. Quarta-feira já começa a me dar 2 tipos de ruim. Na quinta 3. Na quarta 4 tipos de ruim. Na sexta. No sábado então, meu irmão, já estou quase entrando em coma. Porque eu falei assim: Deus, tem misericórdia. Domingo está chegando e eu não sei o que o Senhor vai dar para a gente. E vem essa frase.
E eu comecei a meditar nessa frase, de nós respondermos ao sacrifício de Jesus. E ela começa com essa frase: você é grato pela cruz? Eu pergunto para vocês porque o ser humano, o homem em geral, como um todo, ele tem uma tendência humana acentuada a mais reclamar das coisas que faltam do que ele estar satisfeito por aquilo que é suficiente. Por aquilo que é suficiente. E é interessante porque, eu não sei se alguém falou aqui, ou foi cantado, alguma coisa nesse sentido. Bom, eu poderia dizer para vocês que talvez isso fosse até natural que isso acontecesse. Afinal de contas, somos seres humanos. E vamos lá, né? Não precisa se manifestar, mas vamos lá. Nós somos reclamões, sim ou não? Você se manifestou, diz para você não se manifestar. Mas nós somos reclamões. A gente tem mania de reclamar de tudo. Isso pode até ser natural para o ser humano. Mas eu pergunto, é normal para um cristão? É normal para um cristão? Nós que fomos salvos pela obra redentora de Cristo lá na cruz, eu e você que fomos salvos por Jesus, pela sua cruz, pela obra redentora dele na cruz, será que isso já não seria motivo suficiente para vivermos uma vida de gratidão independente da circunstância? Será que isso por si só já não seria suficiente para nós? Só que muitas vezes muitos de nós ficamos simplesmente andando em círculos, no entorno daquilo que nós achamos que está nos faltando. Andamos em círculos no entorno apenas nas nossas reclamações daquilo que nos falta, e deixamos de olhar para tudo aquilo que já nos foi provido. Deixamos de olhar para aquilo tudo que o Senhor já nos proveu. Amém? Você não precisa abrir, porque isso vai ser colocado aqui atrás. Eu vou te dar um exemplo. Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3, Moisés diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome, e te alimentou com um maná que você não conhecia, nem os teus pais conheciam. O que esse texto tem a ver com essa pequena introdução que eu dei? No texto que nós lemos, se você ler todo o livro de Deuteronômio, ele é uma rememorização de toda a trajetória de Israel desde a saída do Egito. E nesse texto específico, Moisés está lembrando o povo que Deus usou a fome lá no deserto para provar o coração do povo dele, daqueles que ele havia retirado do Egito, em relação à confiança deles a Deus, em relação à confiança de que o Senhor os sustentaria, na confiança de que o Senhor, Ele é suficiente para a vida do povo. Não que Deus não soubesse o que havia no coração do povo dele, óbvio que Deus sabia. É óbvio que Deus sabia o que já se passava no coração daqueles que Ele mesmo criou. Mas foi para que o próprio povo de Deus tivesse os seus corações expostos. E eles foram expostos. Como é que o coração do povo de Israel, no deserto, ele foi exposto? Vou te dizer, Deus estava ensinando a cada um deles que a confiança em Deus, que a confiança no Senhor, garantiria o sustento de cada um deles e de todas as suas famílias com o maná diário, amém? Você conhece o texto, você conhece a história. Só que é justamente neste tempo, é justamente neste momento em que o maná estava sendo provido sobre o povo, que o coração do povo é exposto. De que forma? Deus deu uma ordem para o seu povo, e Deus falhou: olha, colham
o necessário para o dia de hoje, para o sustento do dia de hoje. Mas o que foi que o povo fez? Você conhece a história. O povo, ele recolheu mais do que ele foi recomendado ou foi orientado por Deus de recolher. Eles colheram aquilo que não era para colher. E todos nós sabemos o resultado disso. Talvez você esteja pensando aí no seu coração, mas que povo desobediente. Pois eu vou falar para você uma coisa. Mais do que um povo desobediente, era um povo insatisfeito. Sabe por quê? Porque se você olhar com calma e estudar esse texto com calma, você vai entender que a insatisfação precede a desobediência. Eles não desobedeceram e depois ficaram insatisfeitos. Não, eles ficaram primeiro insatisfeitos, para depois então eles desobedecerem. O quê? Colher só o suficiente para o dia? Não, eu vou colher mais. Vai que amanhã falte. Vai que amanhã o Senhor esqueça de enviar aí o seu maná e eu tenho filhos para sustentar. Eu tenho filhos para alimentar. É interessante porque não havia satisfação no suficiente diariamente para o povo. Veja, não havia satisfação no suficiente, mas havia desconfiança na promessa do dia seguinte haver novamente alimento sobre a mesa. É interessante demais isso. Não havia satisfação naquilo que Deus havia dito que seria o suficiente para eles. Pelo contrário, havia tão somente a desconfiança de que talvez no dia seguinte Deus não fosse prover. O que eu aprendo com isso? A abundância de Deus para as nossas vidas está no suficiente e não nas sobras. A abundância de Deus para a sua vida está naquilo que Ele provê e diz para você hoje, isso é o suficiente, é a medida certa, é a medida exata e não está nas sobras. Porque as medidas que o Senhor tem para as nossas vidas diariamente, para nós é o suficiente, para você é o suficiente. E em cima dessa verdade que nós olhamos, né, de que a abundância de Deus para nós está no suficiente e não nas sobras, pensando nisso, nós então precisamos olhar para a obra da cruz. Por isso que eu fiz a pergunta, por isso que eu te perguntei, você é grato pela cruz? Porque olhando estas verdades, eu preciso então olhar para a obra da cruz e entender, e compreender, e enxergarmos nela a suficiência de Deus para a nossa vida. A suficiência de Deus para cada um de nós. Quando você olha para a cruz de Cristo, o que passa nos teus pensamentos? Quando você olha para a cruz de Jesus, o que passa no seu coração? O que vem na sua mente? Quando você olha para a cruz de Jesus, o que vem dentro de você? No que você é despertado? No que você é acionado? No que você é tocado? No que é você, repetindo, despertado? Bom, eu digo para vocês que talvez deveria passar por nossos pensamentos que tudo aquilo que Jesus Cristo, Ele gerou e proporcionou para nós na cruz do Calvário, foi também para você, assim como também para toda a humanidade. O que foi que Ele gerou para nós? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. Todos acharam, amém? Olha um instantinho aqui para mim. Qual foi a última vez que ao ler a palavra, você chorou e chorou muito? Na leitura da palavra. Qual foi a última vez que aconteceu isso? Eu digo para você, o meu fazia muito tempo. Mas hoje de manhã, quando esse texto veio ao meu coração, que eu encaixei, que eu coloquei ele dentro do sermão,
eu chorei muito, porque eu me vi na posição de um ingrato, de não trazer à memória, não trazer ao meu coração no dia a dia, tudo aquilo que Jesus fez por mim. Eu chorei de arrependimento, mas eu também chorei de gratidão, agradecendo porque tudo que Ele conquistou na cruz, como diz a canção, é direito nosso, é nossa herança. E o texto diz assim: quem tem acreditado em nosso relato, e a quem é o braço do Senhor revelado, porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca, não tem forma nem formosura, e quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas, contudo nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o seu matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores está, assim ele não abriu a boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi chagado. Ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou o Senhor feri-lo, ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho da sua alma, e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Como não ser grato pela cruz? Como nós não termos gratidão pela cruz? A cruz, queridos, é muito mais do que o símbolo que você pendura ao redor do pescoço. A cruz está muito além do que um símbolo que você coloca pendurado na parede. A cruz vai para mais além ainda do que uma marca que você faz no seu corpo. A cruz representa para mim e para você absolutamente tudo, porque nela o nosso Salvador se entregou por tudo, absolutamente por tudo. A pergunta que eu faço para vocês é: você está satisfeito com a cruz de Jesus? A cruz de Cristo tem sido suficiente para você? A obra que Ele realizou nessa cruz é suficiente para você? Ou você continua insatisfeito nas suas reclamações por aquilo que você acha que Deus deveria te dar e ainda você não teve? Você continua? Será que tudo aquilo que Jesus foi, nós lemos aqui Isaías 53, tudo aquilo que foi conquistado por você não é o suficiente?
Você quer mais ainda? O que você quer mais, meu irmão? O que você busca de mais? Nós precisamos lembrar de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por favor, em nome de Jesus, esteja satisfeito com tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário por você. A obra da cruz de Cristo não somente nos trouxe perdão, não somente nos trouxe salvação, porque o sacrifício dele foi perfeito para restaurar toda a humanidade a Deus. Estamos satisfeitos com tudo que Jesus nos conquistou em sua morte? Estamos satisfeitos? E aí entra a frase da oração de ontem. Então eu vou afirmar para vocês que Jesus é totalmente digno de receber de cada um de nós a recompensa do seu sacrifício. Jesus, Ele é digno de mim e digno de cada um de vocês de receber a recompensa de tudo aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Mas nós continuamos insatisfeitos, continuamos reclamões, continuamos pedindo: oh Deus, oh Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali. Parece que perdemos o prazer, parece que perdemos a satisfação de lembrar tudo que já foi conquistado. Parece que perdemos a noção de termos um mínimo de gratidão todos os dias, de acordarmos e dizermos: Jesus, obrigado, eu só estou vivo porque o Senhor me salvou. Talvez você esteja me perguntando: tá bom, pastor, que recompensa é essa então, que eu preciso render ao meu Cristo todos os dias? No final dessa palavra você vai saber quais são as recompensas que nós devemos pelo sacrifício de Jesus. Sabe, então por que nós continuamos focando todos os dias naquilo que nós pensamos ter falta, quando nós temos tudo? Não, pastor, eu não tenho tudo. Ei, olha aqui para mim. Sim, você tem tudo. Você tem vida, você tem uma eternidade te esperando, e você tem um Deus que te dá o suficiente todos os dias. Então você tem tudo, absolutamente tudo. Jesus, ora, se Jesus morreu para nos restaurar, amém? E Ele morreu para nos restaurar. Então nós precisamos viver como homens e mulheres que creem nesta verdade. Precisamos viver todos os dias acreditando que nós somos agentes do seu reino. Quem é agente do reino de Jesus aqui? Eu sou, e você também. E que eu e você, sim, como agentes desse reino, nós podemos trazer para esta terra a realidade do reino. Sim, nós podemos. Por quê? Porque isso já foi conquistado por Jesus por nós. Somos seus embaixadores sobre esta terra. E agora nós só precisamos nos comportar e vivermos esta verdade. É justamente por essa razão que, quando você olhar aquilo que você ainda não alcançou, quando você olhar para aquilo que ainda você não recebeu, quando você olhar para aquilo que você crê que está faltando, comece então a mudar o teu foco e creia: tudo aquilo que você precisava, Jesus já conquistou, porque Ele é suficiente para você. As medidas daquilo que você precisa vêm na suficiência de Jesus todos os dias, nem mais e nem menos, mas vem sempre a medida certa. Sabe por quê? Sabe por que Jesus... Sabe por que Deus fala assim que a justiça me pertence? Sabe por que Ele fala: olha, a justiça me pertence? Não faça justiça com as próprias mãos, deixa disso, abandona isso, deixa que a justiça é minha. Sabe por quê? Porque eu e você, quando aplicamos a nossa justiça achando que nós somos justos daquilo que nós estamos aplicando na vida de alguém, nós sempre iremos além daquilo que a pessoa merece. Em outras vezes nós ficaremos aquém daquilo que ela precisa. Por isso que o Senhor fala: a justiça é minha, porque eu vou vir com a medida suficiente naquilo que Ele precisa. Então, naquilo que você precisa no seu dia a dia, não se preocupe,
Deus não vai nem além, nem vai ficar aquém. Ele vai dar a medida certa daquilo que você precisa. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, mas eu estou falando de sustento diário em seu espírito, que vai te fortalecer, que vai te sustentar no seu dia a dia. Então a sua fé, a sua esperança serão fortalecidas no Senhor, e você então não terá mais qualquer tipo de dúvida que o sustento material então virá em consequência disso. O maná é a prova disso. O maná é a prova disso. Então o que você acha de parar de correr atrás das coisas e começar a correr, ou melhor, começar a parar diante dos pés daquele que morreu na cruz por você? Porque nós não temos como falar de suficiência sem nós falarmos do sacrifício de Jesus, sem falar daquilo que a cruz significa para cada um de nós. Você tem se agradado da cruz de Cristo? Você tem se agradado de tudo aquilo que foi conquistado para você? Ora, nós entendemos que a cruz de Jesus foi um sacrifício substitutivo que Ele fez por cada um de nós. Amém? Amém? Era nós para sermos mortos, era nós para sermos crucificados. Naquela época, nos dias de hoje talvez não, mas hoje talvez nós morreríamos de uma outra forma, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A cruz era para nós. Jesus nos substituiu. A cruz é substitutiva, mas entenda, na mesma proporção, você precisa entender que o sacrifício de Jesus, ele é inclusivo. Ou seja, entender que todos os dias eu e você somos chamados para uma vida de morte, para então nós podermos viver uma vida de intimidade com Ele. Eu e você fomos chamados para todos os dias morrermos para o pecado, morrermos para a carne, assim como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 6,11, assim também vós considerai-vos mortos, como de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. A cruz é substitutiva, mas a morte que o Senhor Jesus morreu nela, para nós é inclusiva. Nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias. E aí eu preciso que você considere algo muito sério para a sua vida. Não basta você estar morto para o pecado. Espera aí, pastor, não é o suficiente? Não, não é. Não basta você estar morto para o pecado, você precisa estar vivo para Deus, porque morrer para o pecado e não ter intimidade com Ele é morte certa. Você entendeu isso, amém? Então não basta só morrer para o pecado, você precisa de uma vida de intimidade com Deus, porque nele você tem vida, e vida em abundância. Existe uma equação que você precisa entender, preste atenção nessa equação. Preste atenção, se estivermos somente mortos para o pecado, estaremos vivendo uma vida improdutiva, uma vida incompleta. Se eu pensar só em morrer para o pecado, a minha vida se torna improdutiva e incompleta. Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados para vivermos para Deus, e viver para Deus nos traz a responsabilidade de produzirmos frutos. Guarda isso no teu coração. Viver uma vida viver uma vida morrendo todos os dias. É antagônico isso, né? Viver uma vida morrendo todos os dias. Mas entender que também, se eu morro para a minha carne, se eu morro para o pecado e eu vivo para Deus, então eu tenho a responsabilidade de produzir frutos. E frutos que permaneçam. O próprio Senhor Jesus em João 12:24, Ele nos diz, na verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele permanece só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Muito fruto. Repete assim comigo, eu morro aqui para frutificar ali. Pega essa equação para o teu coração. Eu morro aqui para frutificar ali. Essa foi uma das conquistas da cruz, para cada um de nós morrermos para frutificarmos, morrermos todos os dias, para todos os dias frutificarmos nele, por conta da nossa caminhada e intimidade com Ele. É onde então nós começamos a enxergar o valor e a suficiência da cruz em nossas vidas, e isso precisa gerar dentro de cada um de nós gratidão. Gratidão.
Você é grato pela cruz de Jesus? Porque, queridos, a gratidão é a satisfação. A gratidão, que nós falamos lá no começo também sobre estarmos, o povo de Israel insatisfeito, de sermos insatisfeitos. Então, quando eu junto esses dois, a gratidão e a satisfação, eu vou entender que elas não são expressões daquilo que nós possuímos. Gratidão e satisfação não são expressões do que eu possuo. Gratidão e satisfação é a realidade de com quem eu ando e em quem eu estou. É simples, essa equação ela é para nós. É claro que nós somos gratos por aquilo que conquistamos. É claro que nós somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Só que muito mais do que simplesmente agradecermos, eu vou te dar um bom exemplo. Bom exemplo, para nós de vida pastoral. Quando alguém tem uma grande bênção, conquista uma grande bênção, a gente fica conhecendo por terceiros. E a gente se alegra. Quando alguém está com um baita de um pepino, um abacaxi gigante, nós somos os primeiros a receber a notícia. Os primeiros. Ou seja, não partilha a bênção, mas partilha o problema. Nós somos gratos muitas vezes por aquilo que nós ganhamos, recebemos, conquistamos, e não somos gratos simplesmente por aquilo que já foi conquistado para nós na cruz. Não. Lembra da frase que eu passei para vocês lá no começo, que eu falei, qual a recompensa que nós damos a Jesus por seu sacrifício, que eu falava no final? Lembra da frase? Que eu disse, no final da palavra eu respondo. Eu vou dizer para você então, qual é a recompensa que nós damos a Jesus por seu sacrifício? Porque eu afirmo que Jesus é totalmente digno de receber de cada um de nós a recompensa do seu sacrifício. Então você vai repetir assim comigo. Quantos de vocês querem recompensar a Jesus pelo seu sacrifício? Como? Se não há dinheiro que pague. Como? Se não há nada na face da terra que pague. Eu vou dizer para você, morrer todos os dias para você mesmo, morrer todos os dias para o pecado, frutificar como resultado de morte diária. Quanto mais eu morro, mais eu frutifico. Como é que Jesus pode ser digno de receber de cada um de nós a recompensa do seu sacrifício? Apresentar diante dele todos os dias um coração satisfeito com a obra da cruz e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia e o Senhor me alcançou. Eu não merecia e o Senhor me salvou. Como é que eu posso oferecer a Jesus, aquele que é digno de receber de cada um de nós a recompensa do seu sacrifício? Expressões de gratidão a Deus por tudo que já foi conquistado por sua vida, assim como também por tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário por você. Você quer ter uma expressão de gratidão? Você quer ter uma expressão de gratidão a Jesus por tudo aquilo? Faça isso. Se nós afirmamos que Jesus, Ele é digno de receber de cada um de nós a recompensa do seu sacrifício, guarde isso no seu coração. Morrer todos os dias, mortificar a carne todos os dias, frutificar como resultado dessa morte diária, expressar um coração satisfeito com a obra da cruz, e expresse todos os dias gratidão por aquilo que Jesus fez por você. Amém? Fica de pé. Pode apagar as luzes, por favor. Nós vamos partilhar a ceia, amém? Só que eu quero convidar você a ter um tempo de reflexão com o Senhor agora. Eu quero convidar você a ter um tempo de reflexão com Jesus.
convidar você a colocar o seu coração diante dele e ser sincero com ele. Senhor, eu não tenho sido grato, não. Eu não tenho sido grato. E pedir para o Senhor: Senhor, gera em mim um coração agradecido por tudo que o Senhor já fez por mim. Gera em mim. Gera em mim, em meu coração, um coração agradecido. Conversa com Jesus aí. Fecha os teus olhos, conversa com Ele. Nós estaremos cantando essa canção. Convidar você para conversar com Deus. Quem sabe você precisa pedir perdão por ser tão ingrato. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus por ser tão reclamão, de não entender a obra da cruz, tudo que ela conquistou para você. Nos abraçando. Vai conversando com Jesus. É esse que vem nos constrangendo com o olhar, e Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. E Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está na mesa e Ele nos observa. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz nossos corações queimam de amor, queimam. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar e reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar e reconhecemos quem Tu és. E tome o lugar, reconhecemos quem Tu és. Você já conversou com Jesus aí? Amém? Você já conversou com o Pai? Você já pediu perdão aí por ser tão reclamão, reclamona? Eu também. Mas olha aqui para mim. A partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai levantar em cada um de nós um altar de gratidão. Nós vamos levantar todos os dias um altar de gratidão diante do Senhor.
simplesmente dizendo: Senhor, muito obrigado pela obra da cruz, porque sem ela eu estaria eternamente condenado. Você pode dizer amém? Amém. Queria chamar aqui a irmã Noemi, a obreira Noemi. Vem também, querida Selma, vem aqui na frente. Hoje vou fazer um time aqui. Débora, vem nos ajudar aqui. Isso. Você, minha irmã, que está me olhando, venha também ajudar a gente. Vem, querida. Vem servir a ceia conosco, vem. Vem, filha. Vocês podem, por favor, pegar cada uma bandeja. Você está para participar de uns momentos mais incríveis da igreja. Você está para participar de uns momentos mais incríveis da igreja de Jesus, que é partilharmos e participarmos da sua mesa, de estarmos junto com Ele, porque você pode ter a certeza que Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. Eu quero convidar você a participar da ceia. Pastor, não sou membro daqui, está em comunhão com Jesus? Participe. Pastor, eu estou em pecado. Meu Deus, sério? Confessa, abandona e participe. Porque a ceia não é para santos, ou a ceia não é para pessoas perfeitas. A ceia é para cada um de nós que somos pecadores e que precisamos da sua graça todos os dias sobre as nossas vidas. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Querido Deus, amado Pai, nós consagramos e abençoamos esses elementos, ó Pai. O pão, Senhor, continuará sendo pão. O suco de uva continuará sendo suco de uva. E nós te louvamos por ele, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor o abençoe. E eu, Senhor Jesus, junto com a tua igreja, nós tomamos posse, meu Pai. Nós tomamos posse de todas as bênçãos que estão reservadas para o ato de ceiar. Nós tomamos posse de todas as bênçãos intrínsecas no ato de participar do pão, no ato, Senhor meu Deus, de participar, ó Deus, do cálice. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses elementos, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós cantamos, as nossas irmãs vão distribuindo. Você aguarde para que todos nós estejamos participando. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão corações, e ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Tome o lugar e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Alguém não recebeu os elementos ainda? Se alguém não recebeu os elementos, por favor, levante a sua mão. Fique com a sua mão bem alta. Lá atrás. Se você ainda não recebeu os elementos, por favor, dê um sinal com a sua mão, para que todos nós possamos participarmos juntos. Todos receberam? Amém. Eu não tenho costume de ler o texto de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, porque são 2 décadas fazendo ceia, então a gente já decora, né? Mas hoje eu quero ler na íntegra o texto de Paulo a respeito da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Você não está somente comendo um pedaço de pão, você está fazendo isso em memória dele. Em memória dele. Não coma ainda. Depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você não vai só tomar um pequeno cálice de suco, você vai fazer isso em memória dele. Porque todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele... Porque todo aquele que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E depois de você examinar-se a si mesmo, coma desse pão e beba deste cálice. Você se examina, você reconhece, você confessa, você abandona, mas também não só está falando de pecado, porque o texto mesmo ele não vai falar sobre isso. Está falando de você saber o que você está fazendo. Por isso que nós fazemos em memória dele. Por isso que nós fazemos em memória dele. Este é meu corpo que eu parto em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer. Cear, ele toma o cálice nas suas mãos, ele disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas
todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês partilharem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até Ele vir buscar a sua igreja. Aquilo que eu costumo dizer, hoje nós celebramos com esse pequeno cálice, daqui um pouquinho mais nós estaremos sentados à mesa com Ele. Aí, meu Deus, aí vai ser demais. Pode participar do cálice. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Solta essa voz! E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo bem na nossa frente quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a ceia. tome o lugar, Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar e reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és. fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nos dá corações mais gratos. Deus, transforma o nosso coração, por favor. Deus, tira do nosso coração o orgulho, a arrogância, a altivez, a soberba. Arranca isso do nosso coração. Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos corações transformados. Dá-nos, Senhor, corações transformados. Dá-nos um coração igual ao Teu coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver dia após dia, Senhor, com um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai nos dando por suficiência todos os dias. Em nome de Jesus. Deus, despede o Teu povo em paz. Leva-nos em segurança, Senhor, para as nossas casas. Senhor, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de suficiência no Senhor. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor prover para as nossas vidas, nós possamos, ó Pai, ó Deus, expressar diante do Senhor toda a nossa gratidão. Eu oro pedindo, meu Deus, livra o Teu povo, Senhor, do homem mau e da mulher má. Livra, Senhor Jesus, o Teu povo do engano, Senhor. Livra, Senhor Jesus, o Teu povo das armadilhas de Satanás. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor de cada família que está aqui representada. Senhor, coloca agora na casa de cada um deles um anjo postado, Senhor, na porta, Senhor, tomando guarda dos seus lares, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a ida e as idas e as vindas do Teu povo, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, Senhor, para os afazeres da semana. Que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja em paz e segurança em todo o tempo. Guarda o nosso coração, Senhor, traz um ânimo renovado sobre a vida de cada um de nós.
Fortalece, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja. Quarta-feira às 19h30 nós temos o nosso quarto alcance. Então você está convidado para estar aqui com a gente. Amém? E eu tenho uma novidade para vocês. Quem esteve aqui, bom, vou acabar entregando o ouro antes, né? Quem que estava aqui na última vez, ou na primeira vez, que foi a primeira vez que a companhia de teatro Jeová Nissi esteve aqui apresentando? Quem estava aqui? Você estava? Você estava. Pois é, eles estarão conosco de novo. Eita glória! Com uma peça nova. Olha o nome, que interessante da peça: Distrações. Meu Deus! Será no dia 3 de setembro, um culto de quarta-feira, certo? Porque era a única data que eles tinham. Eles tinham uma data só da quinta-feira. Só que eu falei: ô Rafael, quebra essa aí pra gente. A gente não tem nada na quinta-feira, certo? Quinta-feira os grupos caseiros, tal. Aí ele assim: pastor, espera aí, eu vou ver e te aviso. Aí ele chegou: pastor, dá para ser no dia 3, quarta-feira. Então dia 3 de setembro, quarta-feira, logo a gente vai começar os anúncios, certo? A companhia de teatro Jeová Nissi, não sei se é o mesmo, porque eles mudam, né? Não sei se serão os mesmos, mas eles estarão aqui conosco, apresentando a sua nova peça, Distrações. Quem está feliz aí diz amém. Glória a Deus. Três coisinhas. Primeiro, nos ajudar a empilhar as cadeiras. Segunda coisa, vou pedir para os nossos irmãos aí, para montarem as mesas ali, por favor. E a terceira coisa, calma, não acabou ainda. Terceira coisa, tem cantina, cachorro quente. Quem está com fome diz amém. Amém, Jesus, eu estou com fome. Levante as suas mãos, por favor. Levante as suas mãos, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do nosso Deus, do nosso Pai, e as perfeitas, maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém e amém. Não sai sem dar um abraço no seu irmão. Vão todos com Deus, em nome de Jesus.